Olá, sou Agostinho Brito, professor do Departamento de Engenharia da Computação, e estamos aqui produzindo uma sequência de videoaulas sobre o ensino de ponteiros na linguagem C. Nós já temos uma aula introdutória, né, disponível em outro vídeo, e nesse vídeo nós vamos fazer a continuação do conteúdo, falando sobre como trabalhar com ponteiros para navegar na memória. A gente vai fazer uma brincadeira que é pegar uma variável inteira e tentar entender o que é que tem nos bytes da variável inteira. E vamos fazer isso usando ponteiros, coisa que a gente não consegue fazer de forma muito simples, usando outras variáveis, mas a gente vai fazer com ponteiro de forma bem interessante. Vai mostrar uma utilidade dos ponteiros, o objetivo é essa, mostrar que eles servem para que você navegue na memória da máquina, ou seja, você caminhe na memória, utilizando operações que a gente vai apresentar. E vamos começar mostrando como é que o ponteiro pode fazer essa navegação. A navegação na memória da máquina ela é feita a partir do endereço de base. O endereço de base é o endereço do ponteiro está, o endereço que o ponteiro armazena. E você pode fazer essa navegação ou incrementando ou decrementando o ponteiro. São as operações que são perfeitas, são permitidas se fazer. Você não pode pegar uma variável ponteiro e ficar multiplicando por outra, não faz sentido isso. O que faz sentido é você pegar a variável e incrementar e decrementar. O incremento e decremento das variáveis são por valores inteiros. Você não vai pegar uma variável ponteiro e incrementá-la com 0,54. Isso não faz sentido. Você vai pegar uma variável ponteiro e incrementar com 1, 2 ou decrementar de 1, 2. E os operadores que você pode utilizar para fazer incremento e decremento são os operadores mais, menos, menos, os operadores unários, o operador mais e o operador menos. São os quatro que você vai poder ficar utilizando. Além é lógico, daquele operador de dereferenciação e referenciação que a gente já teve oportunidade de apresentar em outra web aula. E o que significam esses incrementos? A cada incremento que você faz, ou decremento, cada vez que você incrementa ou decrementa, o que acontece com o resultado da operação? O ponteiro que você está incrementando, o seu valor, você pode aumentar o valor no próprio endereço do ponteiro, ou decrementar, ele caminha N bytes adiante, de acordo com o tamanho do tipo de dado que ele está apontando. Por exemplo, se o ponteiro aponta para um int, você declarou o px como um ponteiro para int, e você pegar px e incrementar no valor dele 1, se no valor que estava armazenado originalmente, digamos, tivesse sido o endereço 1000, somar com 1 não vai para o endereço 1001, vai para o endereço 1004 se o inteiro nessa arquitetura tiver 4 bytes de tamanho. Então é por isso que ponteiros são declarados para tipos diferentes. Para cada tipo de dado você tem um tipo de ponteiro diferente. Que é para quê? Porque para quando você for precisar fazer essa caminhada, você poder caminhar no tamanho correto, tá? Que a variável possibilita, que a variável disponibiliza para você. Então, se você tem um inteiro, né, um ponteiro para int, né, vai ocupar o tamanho da variável, 64 bits nessa arquitetura. Mas o caminho faz com que ele caminhe, ele pule de 4 em 4 endereços para frente ou para trás. Por exemplo, se você for para a posição incrementar o ponteiro de px de uma unidade, px como está aqui, esse incremento faz com que o ponteiro pule do endereço A, onde ele está, para o endereço A mais 4. Então a gente vai fazer algumas brincadeiras, né, com esse conceito de caminhada na memória. E um deles é pegar uma variável de 32 bits de comprimento, vamos começar com ela, e vamos fazer com que o ponteiro ele caminhe byte a byte nessa variável. Mas como é que a gente vai fazer essa caminhada byte a byte? Por que é que eu estou começando com essa caminhada em si? Porque eu prefiro primeiro mostrar como é que ele pode fazer isso numa variável simples, para depois a gente pegar essa mesma ideia e levar isso para um array. Então, vamos pegar um programa que crie uma variável inteira, um ponteiro para char, e faça o ponteiro para char apontar para x. E pode, né? Não necessariamente você vai trabalhar na alteração do inteiro completo que está aqui.
a gente quer trabalhar com a alteração de cada um dos pedacinhos dos bytes que essa variável possui. É um inteiro, ele possui 4 bytes. E vamos ver como é que a gente pode usar o ponteiro para navegar nesses 4 bytes que estão aqui. É uma brincadeira bem simples que a gente vai fazer, um programinha bobo, mas ele vai mostrar como o ponteiro é útil nesse caso. Então, a gente vai declarar uma variável unsignedInt. Eu vou conseguir guardar inteiros não sinalizados, sem o sinal. Um ponteiro para unsignedChar, para a gente poder ficar interpretando esses elementos aqui como sendo inteiros não sinalizados, que podem assumir valores de 0 até 255. E vamos fazer o px apontar para x. Tá? Então, vamos brincar um pouquinho com essa construção, com essa estrutura, para a gente ver no que vai dar. Deixa eu pegar aqui o meu ambiente de desenvolvimento e vamos trazê-lo aqui para a nossa tela. Eu já tenho, inclusive, o programa pronto. A gente tem aqui uma variável unsignedInt, um x, e o px que vai apontar para o x. Não se preocupe com esses avisos aqui que o ambiente dá. São avisos apenas dizendo que os tipos de dados são incompatíveis. E são mesmo, né? A gente não pode ficar utilizando um tipo diferente para apontar para aquele. Se você quiser trabalhar na alteração dos dados diretamente na variável, se eu quiser atribuir unsignedInts aqui, eu não vou utilizar esse char para isso. Mas vamos ver o que acontece quando a gente atribui valores a essas variáveis. Vamos colocar aqui x igual a 3 e vamos mandar imprimir esse resultado aqui. Eu já sei que se eu mandar fazer um printf na variável x, ele vai mostrar 3 para mim, então não é necessário a gente fazer isso. Está aqui, né? Na nossa construção, o valor impresso foi o valor 3. O que foi esse 3 que foi impresso aqui? Né? O que é que foi esse 3 que foi impresso? Quando você representa essa variável, unsignedInt, o que é o 3 representado? É um conjunto onde todos os bytes são 0. Todos os bits são 0, menos esse bit e esse outro. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Aqui, quando você tem 1 aqui, você representa o 2 em base decimal, mais 3, que aí você forma o valor do inteiro 3. E o que eu estou fazendo aqui nessa minha construção? Quando o px aponta para x, na forma de um unsignedChar, o unsignedChar está guardando o endereço desse byte daqui, do byte menos significativo do inteiro. E no momento em que eu mando imprimir esse byte menos significativo, ele mostra o que tinha dentro do byte 3. Se você esquecer que esse restante existe, olhando só o byte 0, ele também representa o valor 3. Vamos colocar um valor maior aqui nesse byte, nessa variável. 255 é o maior inteiro representável em um unsignedChar. E, sendo o maior inteiro representável, quando eu botar o bicho para rodar, ele também vai mostrar 255. É o que já se esperava. Um unsignedChar armazena até 255. Então, 255 nessa arquitetura ficaria todos os bits aqui igual a 1. E quanto fica 256? Quanto é 256? 256 é representado com um bit 1 nessa posição e um bit 0 nessa outra posição. Se eu mandar executar o código e todos os bits aqui forem 0, qual vai ser o resultado do inteiro que estaria representado dentro do byte 0? No caso aqui seria o valor da impressão. Vamos ver. 0. Foi exatamente o que eu já estava esperando. Vamos colocar agora esse número que tem aqui. Esse número daqui é 256. É 2 elevado à oitava. Lembrar que isso aqui é o bit 8. Aqui o bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a representação que eu tenho em base 2 aqui, para esse bit é 256 e para esse outro aqui é o 1. Então 256 mais 1, 257. Vou colocar 257 aqui para ver o que vai dar. Ó, o valor do conteúdo de px agora foi para 1. Eu consegui representar o número 257. Tá, e como é que eu vou poder utilizar agora os meus bits para caminhar na memória? Eu quero imprimir o byte 1. Eu imprimi o byte 0. Vamos imprimir o byte 1. Como é que eu chego no byte 1? Eu vou fazer a seguinte operação. Px igual a px mais 1.
px igual a px mais 1 faz com que o ponteiro que apontava para o byte 0, ele passe a apontar para o byte 1. Eu estou caminhando aqui na memória da máquina. Vamos para a parte seguinte. Tá 257 lá. Deixa eu imprimir agora o valor do 257 para ver o que é que vai dar, né? Naquela minha posição onde agora o px está. 1 também. Então, esse 1 de cima, ele está mostrando o valor desse byte. E esse 1 de baixo mostra o valor desse segundo byte aqui. Então, eu posso utilizar o ponteiro para caminhar na memória. Vamos colocar um valor diferente aqui, ó, 289. 289 é representado da seguinte maneira: 1 nesse byte e nesse outro byte uma sequência de bits que seria o equivalente ao inteiro 33. Então, os dois juntos dão o valor 289. Vamos fazer agora uma outra brincadeira. Eu vou colocar aqui, começar com o valor 3, e eu quero recompor o número 257. Mas agora eu vou fazer isso utilizando os ponteiros que nós estamos aqui com disponibilidade. Tá? Vamos fazer essa impressão do número. Eu quero imprimir agora o valor de x. Eu quero que o x seja mostrado aqui. Bora. X igual a 257. Mas somente trabalhando nos ponteiros. Eu vi que para o x igual a 257, o primeiro byte tem que receber o valor 1. Aqui, ó. E o segundo byte, que começa aqui que está aqui nessa posição, né? O byte que é o byte 1 aqui na sequência que nós estamos mostrando. O byte 0 recebe o valor 1 e o byte 1 recebe o valor 1 também. Mas como é que eu caminho um byte adiante? Foi por isso que eu declarei esse tipo como unsigned char. Os unsigned chars, eles ocupam um byte na memória. Então eu sei que o ponteiro, quando eu mandar o ponteiro incrementar, ir adiante ou ir atrás, ele vai caminhar na memória de um passo. Mas como eu não quero mexer no endereço do ponteiro, a gente vai fazer somente essa operação aqui. Px mais 1 igual a 1. O conteúdo do endereço px, que guarda o endereço, que guarda a posição do byte 0, mais uma unidade adiante, ou seja, mais um byte adiante, já que ele aponta para um unsigned char, ele caminha de byte em byte. Vai ser igual a 1. Vamos imprimir o valor do x para a gente ver no que é que daria. Exatamente 257 que a gente já estava esperando. Então, isso é uma funcionalidade interessante do uso de ponteiros, né, que é de você caminhar na memória. Perceba que esse exemplo daqui foi um exemplo bem bobinho, né? Poxa, Agostinho, quando é que você vai, em algum momento, fazer com que um unsigned char aponte para um inteiro, coisa assim? Há aplicações disso. A gente vai, em uma das aulas futuras, vamos falar sobre um algoritmo de ordenação que ele ordena qualquer tipo de dado que você forneça. Você tem que fornecer um bloco, dizendo onde é que os pedaços da tua, né, de dados estão, e ele vai fazer a ordenação. Só que como ele ordena qualquer tipo de dado, os dados podem ter tamanhos diferentes. Então ele usa uma estratégia parecida como essa para lidar com os pedaços de dado como fossem pedacinhos de bytes, e usa um ponteiro para unsigned char para fazer essa ordenação. Então, aqui o exemplo foi mais uma brincadeira que nós criamos para fazer esse tipo de ordenação, mas ele serve muito bem, né, para mostrar aqui o nosso uso de ponteiros. E nós mostramos aí essa funcionalidade, né, do uso de ponteiros com os operadores de incremento para fazer a caminhada na memória. A gente mostrou apenas o operador de incremento, mas você pode usar um operador de decremento, né? Ele também funcionaria. E os operadores unários.
Por exemplo, se eu quiser fazer a mesma operação, ao invés de utilizar o px mais 1, eu podia fazer isso aqui, ó, px mais, que é para ele ir para o próximo byte, conteúdo de px igual a 1. Então ele atribuiu ao byte 0 da variável x o valor 1, caminhou para o byte 1 da variável x e atribuiu a ele o valor 1. Executando aqui, você tem exatamente a mesma solução, né? Que é o valor 257. Ok? Então, nós terminamos aqui esse pequeno módulo, né? A gente mostrar como é que você pode fazer a navegação na memória da máquina. Nós utilizamos tipos de dados diferentes, mas em outra oportunidade, quando a gente for trabalhar com vetores, né? O fruto aí da nossa próxima web aula, a gente vai trabalhar com tipos compatíveis. E vamos mostrar algumas peculiaridades e usos dos arrays para fazer esse tipo de construção. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção, né? Espero que tenha ajudado na sua formação. E até a próxima oportunidade da gente se encontrar nessas aulas pela internet. Obrigado.